mesma coisa um monte de vezes, não, porque também... Aí, nesse contexto, né, nós estamos em junho agora, né? Já lemos 28 cartas. São 500 e poucas cartas. 512, eu acho. A gente vai lendo que vai chegando lá. Caro professor Freud, é admirável em sua última carta a observação de que podemos desfrutar de nossas riquezas. Eles vão estar numa relação aqui de compadre, né? Assim, dois sócios de uma empresa, tá? As riquezas são a descoberta da psicanálise. Delicio-me diariamente com suas riquezas e vivo das migalhas que caem da mesa do homem rico. Então, o homem rico é o Freud, que sabe muito, que tem 20 anos a mais que Jung, está transferindo para o homem pobre, que é o que não sabe. Então, ele vai passar um caso para o Freud, na verdade, dois casos, né? Que o Jung fazia consultas ao Freud também sobre como que ele ia conduzir um paciente. Aí ele faz uma ficha rápida aqui, que chama, em psicanálise chama anamnese, né? Que você tem aquela fichinha. A paciente descobre vestígios de menstruação da mãe, excitação sexual e masturbação aos 9 anos, a menininha, né? Aos 12 anos, começo das regras, aplica-se a leitura de livros de iniciação sexual. Os genitais dos irmãos, em especial o mais velho, inspiram fantasia, repreendem ela, que seja mais reservada com o irmão, pois já é uma mocinha. Os acontecimentos familiares estão corriqueiros na vida da gente, né? Todo mundo passou por isso. Agora, depois que passou, não vale dizer assim, ah, não, mas devia ter feito. Não tem como. Você tem que imaginar você vivendo aquele momento lá, né? O animal humano é diferente do animal irracional, porque como é que ele compreende a animalidade do corpo dele? Como é que vai ser, né? O corpo é animal, né? Justamente esse cavalo que falou antes, quer dizer, como é que você vai controlar os instintos impulsivos do animal? Mas ela observa o corpo, né? Os pelos, o peitinho cresce, tudo vai. Sintoma de forte emotividade. Boa noite, bem-vindo. 16 anos, sintomas de forte emotividade, choro o dia todo quando o noivo de uma amiga mais velha se vê nos Alpes em perigo. O irmão é um grande alpinista. Interessante que nós estamos lendo Freud lá nas cartas de juventude, com 16 anos, assim, situação muito parecida com essa que o Jung descreve de um paciente, né? O Freud, assim, muito querendo uma namoradinha, dorme na casa da possível sogra, passa mal lá. Esses sintomas aqui, né? Sintomas de emotividade, ó. Nós lemos na quinta-feira com o Freud, jovem, né? Chora o dia todo. O Freud passou mal lá, a mãe, a suposta sogra, cuidou dele. 18 anos, violenta excitação e nervosismo o dia todo durante o casamento da irmã, apelos sexuais intensificados, seguidos de masturbação, crescente sentimento de culpa. 20 anos, pânico com o noivado do irmão mais velho, compara-se incessantemente à noiva, cujo encanto não tem fim, enquanto a própria paciente deixa a desejar. Conhece o primeiro homem, aqui nós estamos lendo sempre na linha do erotismo, né? Depois do narcisismo passa a ser a linha da rivalidade imaginária, né? Tá vendo? Ela se acha feia, a outra é bonita, está casando, tudo que é bonito no quintal do vizinho é melhor que o meu. Essas conversas que a gente já conhece da cultura popular, né? Conhece o primeiro homem a aludir a intenções de casamento, acha-o atraente porque, sob vários aspectos, ele lhe lembra o irmão, de imediato tem novos sentimentos de culpa, é errado pensar em casamento, etc. Depressão acentuada, violento ímpeto de suicídio, internamento, graves tentativas de suicídio, inquestionáveis sintomas de demência precoce, aí começa a degradar, tá vendo a degradação? Começa a degradar, né? O eu não vai dando conta do corpo que tem, né? Começa a degradar. Degradação psicológica, né?
6 meses depois, no momento em que a irmã lhe fala dos presentes de casamento do irmão, súbita inclinação à euforia, eufórica desde então, assiste sem qualquer emoção ao casamento, o que lhe parece estranho, posto que no da irmã, 3 anos antes, havia se desmanchado em lágrimas. Retrocesso da euforia ao normal após o casamento, sofre de um clistortiopédis, estortiopé. Não quer saber de ir para casa. Eu gostaria de fazer, nesse estilo, um atraente livro de quadros clínicos a ser apreciado apenas... Boa noite, Rodrigo. A ser apreciado apenas pelos que comeram da árvore do conhecimento. Então, junto com esse relato, como se fosse uma receita. Quem tem problema de pele, assim, que vai de vez em quando dermatologista, que ele abre aquele livro assim e fala assim, olha, você tem isso, né? Tá vendo como é que pode ser, como é que pode não ser? E mostra muitos casos para você ficar vendo o cuidado que é necessário ter com a pele, o uso do medicamento, para você não ir, né? Tem casos piores, tem vezes que tem uma manchazinha na pele, e você vai lá ver, aquele negócio em outra pessoa virou um transtorno, né? Então, Jung fala assim, fazer um livro de quadros, né? Essa paciente seria uma exposição no livro desses casos clínicos, né? A ser apreciada apenas por aqueles que conhecem da teoria, né? Comeram da árvore do conhecimento. Caso 2, demência precoce, paranoide agora, né? Demência precoce paranoide. Cerca de 10 anos, o paciente é induzido à masturbação mútua por um irmão mais velho. Então, 2 meninos, né? Um estimulando o outro. Mostra lá o pênis, o sexo, né? O irmão mais velho tem 10 anos. Cerca de 16 anos, toma-se de amor por uma jovem extravagante que usa o cabelo curto como a de um garoto. 18 anos. Através dessa moça, conhece uma certa Lídia X, por quem se apaixona perdidamente. 20 anos, está em Londres, perde o emprego. Por que perdeu? Está em... Caiu aí, sensei. Voltou, mas o microfone está desligado, sensei. Vamos para frente. Cerca de 20 anos em Londres, então, a caminho da estação, finalmente vai para casa à noitinha, a caminho da estação, uma mulher desconhecida vem a seu encontro, obviamente fazendo insinuações, mas quando ela chega perto, nota que se trata de uma senhora respeitável e não de uma leviana. De pé na estação está um rapaz com uma moça, Bertizé de Zurique, mas ele não tem certeza. À porta de sua casa, vê pela primeira vez, que é a de N, não sei o que, interrogação 13, na mesma noite, mete uma bala na cabeça, mas não é fatal, recupera-se. Cerca de 34 anos. Então, ele foi narrando a vida de um rapaz que tinha 10, agora tem 34, né? É um relatório clínico. Emprego em Zurique, ouve dizer que a Lídia X está noiva, está de excitação e internamento, mania de perseguição e grandeza, é Deus, Monsenhor, doutor, o que mais se queira. Lídia X, bem como a irmã e a mãe dela, escondem-se em todos em quem bate os olhos. Tudo o que acontece é feito por elas. Rodeiam-no permanentemente, mas nunca se mostram em sua forma verdadeira. Quero que me tragam Lídia, uma hora dessas, para eu derramar meu esperma nela. Tudo então vai ficar bem. Aqui já está no estado, então, mental degradado, né? Falando abertamente assim, né? Já está no estado mental perturbado. O quadro delirante se alterou há 3 anos. Numa festividade na clínica, ele reconheceu uma moça que sofria de um tremor na cabeça e usava cabelo curto.
Apaixonou-se abertamente pela moça. Pouco depois disso, a própria Lídia já nada faz diretamente, mas apenas arrastando pelo cabelo uma princesa. Esse mecanismo peculiar de duas pistas é agora a causa de tudo o que acontece com seu meio. Nenhuma remitência desde que Lídia se casou. Oi, Maria. Boa noite, Maria. Maria chega um pouquinho atrasada, ela trabalha aos domingos. Então, aqui, muita coisa está remetendo àquela cena dos 10 anos, né? Que o irmão mais velho se masturbou, ou o paciente é induzido a masturbação mútua por um garoto mais velho. Então, tem esse caso aqui, né? E muita coisa remete a esse garoto mais velho pelo cabelo curto, etc, etc. Ficarei extremamente grato por sua apreciação teórica desse último caso. Sua prévia exposição pormenorizada com franqueza foi muito difícil para mim. Não pude acompanhá-la, tenho a mente mais apta a lidar com casos concretos. Da próxima vez, hei de falar-lhe de outro caso para mim, teoricamente interessante, que não parece estruturar-se exatamente como esses dois, que têm uma história, então, de memória assim, cronológica, né? Estruturação cronológica. Tem, no momento, um caso que me desafia, apesar de todos os meus esforços, não consigo saber se é demência precoce ou histeria. De modo geral, acho que as diferenças entre essas duas tornam-se bastante vagas desde que comecei a analisar. Então, Jung tem dificuldade, já falou mais de uma vez isso, em diferenciar. O Freud também tem, né? Demência precoce e histeria. Um quadro de demência é quando está assim, né? Já não é mais uma fala, uma performática, né? Uma fala performática caracteriza uma histeria, né? Um show, assim, que fala, aquele monte de coisa. Aqui desceu demais, né? Derramar o meu esperma. Então, é uma fala que já está no prejuízo da relação social, né? Tu não pode falar num ambiente, em lugar nenhum. Quero que me tragam a Lídia, uma hora dessas, para eu derramar o meu esperma nela. Aí já rompeu as bordas, né? Já rompeu as bordas. Já vazou aqui, né? O que é permitido falar, né? Você pode querer isso, mas você faz isso de uma maneira sedutora, envolvente, né? O animal humano não é um cachorro, né? Ele não fala isso abertamente. Bom, aí o Freud vai fazer o comentário, né? Muito me surpreende saber que sou esse homem rico de cuja mesa o senhor recolhe as migalhas, né? Joga uma migalhazinha para mim, Freud, me explica isso, como é que eu resolvo isso? Essa observação há de se referir a coisas que não são mencionadas em sua carta. Quem me dera, aí vai. Ele tira dele da reta, sim, da responsabilidade, dizendo que a obra que o Jung escreveu sobre demência precoce, né, o livro dele de 1906, faz com que eu me sinta muito empobrecido. Então, eu também sou pobre, né? Cavalheirismo aqui e tal. Sugere que um livro de quadros clínicos, como o senhor, que a gente leu isso aqui, né? A gente tinha deixado para ler hoje o que o Freud vai recomendar ao Jung, mas não custa nada repetir, né? Porque o Jung, que é 35 anos, e o Freud aqui é... Aqui tem 30 anos o Jung, 1907, ele nasceu em 1875, está com 32 anos de idade. E o Freud já tem publicações mais renomadas, né? Psicopatologia da vida cotidiana, o Xiste, né? O caso Dora, interpretação dos sonhos. Tem uma extensa obra bibliográfica já, o Freud, em 1907, né? Então, o que o Jung também ambiciona é ser escritor, né? Então, ele quer sair daquela luta diária de atender paciente, é por isso que ele fala isso aqui. Ele escreveu um livro de quadros clínicos como o que o senhor imagina seria altamente instrutivo. Acima de tudo, daria uma visão geral da estrutura dos casos. Várias vezes tentei algo do gênero, mas fui sempre ambicioso demais. Quis mostrar todas as complicações para me certificar de que deixava tudo absolutamente claro e, em consequência, embatuquei a cada investida. Mas por que o senhor não encara um projeto a sério? Aqui é o Freud falando para o Jung, né?
Jung tinha dito que queria tirar uma folga, criar um instituto de psicologia separado da clínica onde ele é obrigado a atender e publicar, né? É certo que se encontrar quem publique, o editor só pode ser o senhor e espero que Bloyer não se recuse a assumir comigo a direção. Boa noite, Ricardo. É uma coisa meio maluca, né? Porque quando eu li a interpretação de sonhos, a- a- eu, eu não tinha lido Jung, não conhecia Jung, conheci o Freud, né? Mas onde se encaixa os 12 trabalhos de Hércules ali? É muita coisa. Aqui tem muito mais que 12 trabalhos. Ele vai falar aqui, ó. Por enquanto, não contamos com mais ninguém, mas sua aventura, sim, tem sua força e atração. Não haverá escassez de material, tá? Só aqui já trouxe 2. Imagina um hospital psiquiátrico, a cidade, né? Deve ter muito caso clínico, né? Não haverá escassez, teremos de abandonar o nosso próprio trabalho para selecionar, editar e rejeitar contribuições. Aqui o Freud já está um pouco irônico, né? A gente vai ter que parar de atender para ficar só arrumando bibliografia. Com nossas análises, as suas e as minhas, podemos encher facilmente mais de um volume por ano. A gente nunca sabe quando a linguagem é irônica, né? Será que ele está debochando? E se há verdade no dito, quanto mais falam, mais compram, a editora que se incumbir da publicação fará um belo negócio. Vai ter muita gente querendo ler a loucura do outro, né? Agora que tenho mais tempo livre, estou apto a agarrar uma ideia ou outra na torrente que se impele diariamente por mim. De novo, tomo nota das minhas análises. Ainda há pouco, um de meus pacientes veio à consulta e me deixou tão tonto que não consigo pensar em mais nada. O Freud joga aquele excesso aqui para cima do Jung, talvez porque o Jung usou a palavra ambição, né? Mas o Freud é mais contido um pouco, né? Ele vai dizer, ó, na torrente, nesse monte de atendimento que eu faço, né? Nas minhas análises, tem um cara que não consigo esquecer dele, aí tem, então, um ou outro ele publica uns poucos, né? E bem lento também, né? O Homem dos Ratos, assim, Pequeno Hanson, casos extensos, bem longamente considerado, né? Seu principal sintoma da pessoa aqui, né, é que ela é incapaz de segurar uma xícara de chá em presença de alguém, numa clara exacerbação das inibições mais significativas. Hoje cedo seu esforço foi muito limitado. Tão logo me vi de novo na sala de espera, diz ela agora, compreendi tudo. É, obviamente, uma covardia inata. Afinal, Lachete é um descuido, né? E Schade aqui também é vergonha, pelo chá, né? Não sei, não consultei. Covardia e xícara de chá, tá aqui. Não estão tão longe assim uma da outra, né? Tem mania de inverter as palavras. Passou a infância entre a mãe e a ama, quer e vai embora. Aqui ele vai comentar rapidamente, nesse anexo, o caso paranoide, que é o segundo, né? Tentou o suicídio. E o primeiro, já que é uma pergunta do Jung, o Freud não podia desprezar, né? Ah, não vou comentar não, Jung. Mas ele se atreve a escrever um comentáriozinho. Devo-lhe minhas impressões sobre seus 2 casos. Suponho que não precise copiar as notas, o senhor as deve ter na mão. O primeiro é o mais simples, começa aos 9 anos. É claro que as determinantes essenciais são mais remotas, pois, a meu ver, a histeria sempre se relaciona à sexualidade entre os 3 e os 5 anos. Então, aqui é aquela menina que viu um casamento, e, né? O caso da moça, né? O outro é um rapaz. Mas isso não pode ser provado sem uma longa análise. Aqui ele fala na amnésia, tá vendo? Sua anamnese fornece apenas, por assim dizer, o material histórico, não um relatório, né? Boa noite, Amaury.
oferece apenas um relatório. As memórias infantis, eventualmente retidas, levar-nos-iam à pré-história, né? Que é o antes, então, da história, né? Antes do eu que relata, né? Quando era objeto da situação, né? Assim que nasce um eu na criança, ele tem uma história a contar, né? Antes disso, é contado pelos outros. É provável que na demência precoce tenhamos de nos contentar, não raro, com o material histórico, né? A partir de então, tudo está claro. Ela é dominada por um amor irreprimido pelo irmão, mas que vem de fontes inconscientes. Aumento de conflitos, repressão gradual, sentimento de culpa como reação. É fascinante o comportamento que demonstra durante o noivado do irmão, a comparação com a noiva, né? Então, eles chamam de fascinante. Não há sintoma de conversão, tá vendo? Não tem histeria de conversão, aquela face torta, né? Que era comum na época, né? Desloca facilmente para lá e para cá na sociedade, né? Não há sintoma de conversão, apenas disposições de conflito, né? Psicológico. Quando a realidade lhe é mostrada pela proposta do homem que associa ao irmão, a repressão se instala e ela adoece. Durante todo esse tempo, é provável que se tenha masturbado, é provável, né? Impedindo assim que seu estado assumisse uma forma histérica, né? De sedução e conquista. O Freud entende, né, que se der vazão à libido, deixa de ter, né? Um caso típico de histeria, já de há muito, teria interrompido a masturbação e demonstrado sintoma substitutivo, né? Seu diagnóstico de demência, nesse caso, é totalmente correto e confirmado pela ideia delirante. Depois disso, ao que parece, foi possível separar sua libido do irmão. O esforço do ego por retirá-lo da catexia do objeto e vai embora. Paranoide, o rapaz. Inicia-se com experiências homossexuais, né, que é o envolvimento do menino com o rapazinho. A moça de cabelo curto ocasiona o retorno de sua libido a mulheres. Situação de conflito em Londres, incapaz de suportar o desmoronamento de suas esperanças, perda do emprego, né? É levado a atirar em si mesmo, pelo desespero em que se encontra. Que símbolo é esse, número 13, né? Após várias tentativas de obter o que não tem e cuja falta sente, para tanto recorre à alucinação, mas fracassa. Nesse processo, de fato, a realização do desejo não é alucinatória. Não há regressão das imagens mentais às percepções, mas suas percepções, ou mais precisamente, suas imagens de memória de percepções recentes são influenciadas na direção de fantasia e desejo. Deduções do Freud, né? As realizações de desejo desse tipo distinguem-se facilmente das ideias delirantes. Que ele viu uma mulher que vinha andando, era uma mulher, parecia uma mulher de rua, vadia, de repente era uma senhora, né? Mas tem um caráter especial que é peculiar à paranoia e cuja explicação teórica seria a localização no conflito entre a realidade e as fantasias. As últimas se mostram mais fortes, pois suas raízes estão no inconsciente. Aqui não há repressão, mas sim, provavelmente, opressão. Há um processo de psicose. O inconsciente não foi reprimido, mas oprimiu o ego conectado à realidade. Aqui é quase como se fosse já o id, né? O inconsciente não foi reprimido, mas foi ele quem oprimiu o ego, que é o que se conecta com a realidade, né? Quase se dissesse o id oprime o ego. O suicídio, então, né, demonstra, nesse caso, pelo menos temporariamente, que não houve um sucesso duradouro. É uma ação defensiva do ego normal contra a psicose, né? E como a gente lida com isso na vida real? Em questões de terapia mesmo. Eu fico pensando. Bom, o desmoronamento é uma coisa que é o acidente, né? Que só sabe depois, né? Aí você vai ver assim, que merda que eu fiz, né? Forcei demais o meu filho, meu esposo, meu marido, né? Meu irmão, sei lá.
o pai, né? A ruptura só se sabe depois que rompe, né? Por isso que é bom não ficar testando muito também esses limites, né? A gente sabe que esses limites, né? Quem usa droga, cocaína, assim, que vai para fora e depois retorna, sabe que um dia pode ser que não volte, né? Tem um usuário de ayahuasca aqui que depois que perdeu a noção de realidade e não conseguiu mais retornar, ele viu. Aliás, não viu, né? Sempre alerta, Ayahuasca? sempre alertado, aí quando foi, desorganizou de tal modo que não recompôs mais a noção de realidade, né? Não fala coisa com coisa. Foi e ficou. A organização mental da gente é uma organização muito. É bom saber disso, que é precária, né? Não tem. É uma estruturação precária, simbólica, né? Não é rígida, né? Não é, Então, é. o ego ele vai passear aí nas três estruturas, aqui dentro da corrente psicanalítica, né? Então, né, na psicose, na perversão, na neurose, então o ego vai passeando ali nas três estruturas. Uma hora, no caso aí da psicose, quando, né, a realidade é da ordem do insuportável, o sujeito surta, É, é um caminho de defesa tão forte que o sujeito não retorna, o ego não retorna mais. não consegue amarrar as pontas e voltar de volta, porque o simbólico, né? Que é o. A gente vive num mundo simbólico, né? Tem um respeito às palavras. O cara não falou ali? Traz aqui que eu vou botar meu esperma nela. Vazou. Então a gente vive no simbólico se controlando com essas palavras, mesmo que a gente tenha elas na mente e sabe que elas existem, e faz isso quando está namorando, a gente não fica falando em público, né? Então esse controle a gente tem navegando para cá e para lá, sempre se contendo, mas quem perdeu esse controle, pronto. O neurótico tem mais, né? Já o psicótico, o perverso, aí já é mais complexo. Não quer dizer que não tenha, depende muito de como que está essa estrutura, né? Do grau, da saúde, do nível de consciência, do nível do furo, né? O furo no ego, a falta, ela causa um furo. Então, como é que cada estrutura, como é que cada sujeito lida com essa falta? Vamos ver quantas vezes esse computador vai cair aqui, porque vou te contar, eu tirei um computador melhor, é pior que o velho. Tá aí, tá aí o acidente, Bom, né? Você pega um melhor, tenho. não é mais é pior que o velho, né? Seu áudio está um pouco longe, Leila. Ah, tá. Um recadinho aí. Então, é o cuidado que a gente tem, assim, que a gente pode tirar disso, né? Qual o cuidado? Olha os limites que você está vendo, que pode ser um caso em que, né, no uso de medicamento, etc. Então, ele vai falar aqui, né? Trata-se de uma libido que voltou a catexizar alguma coisa reprimida. Eu não vou ler esse detalhe mais, não, mas é interessante, tá? Tá no livro, né? O problema psicológico, não clínico, é o do mecanismo de projeção no mundo da percepção, que não pode ser idêntico à simples regressão de desejo. A relação entre a paranoia posterior e uma psicose original de opressão é extremamente interessante e espero que se possa estudá-la em breve com base em outros casos. Uma intensa fantasia de desejo oprime de início a realidade, mas de tal modo que apenas as memórias são falsificadas, enquanto os desejos não sofrem alucinação. Continua a relação, a gente não é formado em psiquiatria nem em neurologia, não conhece esses termos assim tão, né? Quando a gente vai buscar um psicanalista, em geral, é formado apenas na estrutura simbólica, né? Aqui tem muita categoria de doenças que eu mesmo não conheço esses limites que o Freud e Jung, que são especialistas nessa área, falam, né? O que interessa a gente é acompanhar a evolução do relacionamento. Quer dizer, a neurose entre os dois, né? Que levou a uma guerra no final. Dois homens equilibrados, supostamente A bem. gente não pode, a gente não pode entrar nesse âmbito de neurologia e tudo mais, né? A coisa matemática da É, coisa.
É. Mas, terapeuticamente, a gente pode. A gente pode observar, porque são dois grandes especialistas, né, da psicologia humana, mas que chega um instante em que o eu, né? Fala, Augusto. Nesses casos assim, quando a pessoa fala algo que, como vocês citaram aí, rompe a borda nessa, digamos, né, nessa metáfora, né? Pode ser um ato falho também. A pessoa fala uma coisa que cria um viés aí, até, poxa vida, você pode até estourar um relacionamento, um casamento, né? É. Mas às vezes pode ser um ato falho também. Quando é um ato falho, ou quando não é intencional, quando a pessoa tem um eu controlando a situação, ele pede desculpa, né? Ah, gente, desculpa, falei uma merda aqui, nossa, eu tô morrendo de vergonha. A vergonha bate, né? No neurótico, a vergonha bate na cara dele, assim, ele tem que sair da sala. O que que você falou, rapaz? Igual a mulher lá, eu ganho 39 mil para comprar meus brincos, né? Minha vaidade pessoal, eu tenho um direito, e quem sustenta a casa é meu marido. Quer dizer, a mulher deu uma vazada violenta aí, porque ainda falar isso publicamente, né? Denunciando o salário de promotor, ela disse que é pouco, né? Que para comprar os brincos dela tem que ser mais. Então, também não deixa de ser um ato falho da vaidade, né? Quer dizer, não conhece a estrutura narcísica que utiliza para se relacionar com a realidade. Normalmente você se contém de fazer um pronunciamento desse tipo, né? Ninguém vê, né? Olha, É raro ver isso, né? É um sem querer dar escape uma também. sem querer dar uma de super-herói, mas há uns 5 anos atrás, mais ou menos, uma tia minha que é enfermeira, ou seja, ela aplica injeção em você, ela faz de tudo. Mas um dia ela lança no Facebook, Deus me perdoe pelo que eu vou fazer. Como é que é? Quem viu isso? Minha mãe. Ela vai se suicidar. Vamos correr pra lá agora. Quer dizer, aqui, Augusto, tem um caso interessante, não sei se você viu o filme do John Nash, o matemático, ganhou o prêmio Nobel na matemática, de descobrir um teorema lá, difícil pra caramba. Mas ele tinha um quadro clínico de que não se sabe qual é, né? Uns dizem esquizofrenia, outros dizem inteligentíssimo, mas quem cuidava dele era a esposa dele, que ele tinha meio. Ele estava num certo instante jogando sinuca, ele olha para uma mulher linda assim e fala assim: vamos para a cama? Então ele tem umas falas assim que a libido sexual ele verbaliza, né? Não faz o cortejo, assim, aquele cuidado necessário que você não pode chamar uma senhora para ir à cama, assim, querendo namorar com ela. O namoro é na cama, né? Claro, mas antes disso tem muita coisa até chegar à cama, né? Mas o John Nash é um matemático respeitado, né? Tinha esse comportamento assim. Agora, como é que pode, né? Como é que a gente vai manda internar um homem desse? Ah, tem que ficar. Então a esposa ficava controlando, né? Um gênio da matemática que tinha dificuldade emocional, né? A razão fria da matemática era muito boa, mas a parte emotiva era complexa, né? Eu acho Esse filme é interessante para ver. Fala, Augusto. eu acho que também é uma questão aí, que eu acho que você citou, a frieza da matemática, muitas vezes, ela também extravasa para as relações, né? É, Lidar com número, né? E, às vezes, perde um pouco, né? é. Essa noção também, né? Era um gênio, mas estava um pouco fora da casinha, né? Mas a esposa ela tinha um lado emocional todinho, né? Cuidava tudo, fazia aquele papel, ela conduzia tudo. Ela que levou ele para o prêmio Nobel, arrumava ele. Arrumou uma mulher dessa também, é raro, mas quando tem, né? Ajuda a segurar a loucura dele, né?
mostra a vida do matemático com a esposa, assim, a parte também doméstica. Por isso que não é só sala de aula e conferência, mostra também, valoriza o lado da mulher, no caso, né? Ela que segura a onda todinha, né? Então, temos outro exemplo, o Stephen Hawking, né? outro caso, né? Outro exemplo É, bom. mas a dimensão emocional, né, é uma das dimensões que o homem, né, o ser humano, que ele vive, né? Então tem a dimensão social, tem a dimensão espiritual, a religiosa, que é diferente da espiritual, tem a dimensão financeira. Então, todas essas dimensões em que o homem está inserido, né? A que mais precisa de estar organizada é a dimensão emocional, equilibrada. Porque inteligência não tem nada a ver com emocional. Já assistiram a teoria do Big Bang, aquela teoria lá inglesa, acho que é inglesa, né? Os autores, eles são todos doutores, doutorandos, e são super inteligentes, no entanto, são completamente infantis no comportamento, na dimensão emocional, não sabem namorar, não sabem, são inseguros, têm complexo de édipo, um tem complexo com a mãe, percebe? O outro tem dificuldade, né? Tem com o público, de sair de casa, tem toque, tudo isso aí está associado à neurose e à dimensão emocional. Então, a inteligência em si, a matemática em si, não exige, não é um critério, não é um fator que coloca o sujeito num contexto de uma saúde emocional. Há de se trabalhar caso a caso. Quem dera, né, Leila, a gente conseguisse esse ser humano equilibrado, assim, né? A mulher que fosse também assim, um homem que fosse também assado. A gente vaza por um lado, né? Não tem. E quando não tem, tem uma válvula de escape que vira alcoólatra, né? Ou alguma outra coisa, ou sei lá. As loucuras A humanas, Leila me né? lembrou esse seriado aí, que tem um episódio muito engraçado, que o rapaz é um judeu lá que vai para estação espacial, internacional espacial. A mãe dele pede para ele uma coisa de computador. Ela é mó histérica, a mulher. Olha, eu posso pegar um vírus de computador, mãe. Vírus não é de. Você não vai pegar de computador. É outro vírus, é coisa fisiológica. Além de astronauta, você virou médico agora. O diálogo não se encontra nesse caso, né? Um desencontro de diálogo. Caro Freud, então vamos para o dia 12 de junho, né? Estive sob pressão tão intensa no intervalo de minha última carta que agora estou literalmente arrasado. No fim da semana passada, Clara Pede, né? Esse aqui é um nome renomado aí na França, diretor do Laboratório de Psicologia Experimental de Geneve, na Suíça, né? Fala francês. Esteve comigo a fim de se enfranhar na técnica do teste de associação, que é o descoberto Freud, né? Pelo menos uma coisa fica garantida no Freud, né? Pelo menos uma coisa, se o resto é questionável, mas uma é garantida, né? Você sabendo associar palavras, você consegue fazer sempre o giro e fazer a voltinha, né? Nós lemos demais isso em Machado de Assis, né? No fim das contas, é você saber rearticular pela linguagem, né? Sempre. Que é a área que o Lacan mais trabalhou, que é a teoria da linguagem, né? Então, assim, o homem sofre de não saber fazer associação de palavras, né? Psicologia experimental, técnica de teste de associação de palavras. É por aí que vai saber se a pessoa sabe associar ou não. Se falou que vai tirar quer o esperma, derramar o esperma nela, não sabe associar a linguagem, né?
Não tem esse limite, né? Entre os psicólogos de Genebra, os ensinamentos que o Senhor dispensa já conquistaram uma sólida base. Quer dizer, essa loucura humana, então, a questão de linguagem, modifica completamente a compreensão que existia antes, que até então pensava que era sempre biológica, orgânica, né, mental, do lobo frontal, depois surgiu a lobotomia, década de 40, né, recente ainda para nós, experimento com o cérebro, né, mas a psicanálise vai sempre defender que a questão é simbólica, né. E eles gostam de saber disso, que é uma descoberta, né? A questão, então, é simbólica, é simbólica. O resultado imediato da visita de Claraped há de se mostrar fundamentalmente vantajoso para mim. O Claraped pretende publicar um extenso e pormenorizado informe sobre o meu trabalho nos arquivos de psicologia. Então, a psiquiatria vinha se aproximando, né? Isso seria mais um sintoma de que nossa causa, né, faz progressos. A causa significante, né? A causa simbólica. Um outro aqui, chamado Flournoy, também está extremamente interessado. Tenho de ir a Paris e Londres por 10 dias na semana que vem. Aproveitarei a ocasião para procurar o Janet, né? Pierre Janet. Conversar com ele sobre o Senhor. Suas notas sobre meus casos são naturalmente uma grande alegria para mim, pois só assim posso ver como aborda um caso. Pelo simbólico, né? O Jung era meio assim também, associação de palavras, mas não remetia muito à vida afetiva, ele tentava puxar uma palavra ou outra do histórico, mas não tinha essa elegância, né, a profundidade que o Freud tinha de mergulhar por lá de dentro para recuperar o histórico familiar, né? Onde surgiu algum distúrbio, algum bloqueio que está impedindo a pessoa se organizar com relação à realidade. Então, ele fala esse elogio, né? Os comentários de Freud, apesar de rápido, que a gente leu, são úteis para ele. O que considera certo e como abstrai regras mais gerais, tá vendo? De um relatório conseguiu tirar uma abstração. Concordo inteiramente com o senhor quando diz que eles ainda não foram bem compreendidos, sem dúvida alguma, mas com a demência precoce a gente aprende a se contentar com pouco. Em relação ao primeiro caso, que é o da transposição para o irmão, devo acrescentar, na manhã do casamento do irmão, ela subitamente teve a ideia de pular na larga vala da drenagem, com 4 metros de profundidade, onde pé torto, né? Que ficou com o pé machucado. Hoje tem o seguinte caso a relatar. Mulher de 36 anos. O pai, um mau caráter, massacrou toda a família. A paciente se liga por conseguinte à mãe, que lhe confia seus problemas. Então, a paciente vai tratar se abrir com a mãe. Tornam-se amigas. Além da mãe, a paciente só conhece uma amiga, uma mulher igualmente infeliz no casamento. Os homens não lhe interessam. Aos 28 anos, por razões práticas, está com 36 aqui, né? 8 anos antes, aos 28 anos, por razões práticas, arranja um marido mais novo, intelectualmente inferior a ela. Sexualmente não tem desejos. Rigidez total. O tempo passa, a mãe idolatrada envelhece, enfraquece. A paciente declara que enlouqueceria quando ela morresse, que não podia deixar, nem deixaria a mãe partir. Esse foi o começo de uma depressão sempre crescente, despreocupação com a família, ideias de suicídio, internamento. Agora revela sintomas de abaixamento do nível mental, depressão catatônica típica. Então, aquela pessoa que fica ali, né, prostrada. Sua proposta para o levantamento de um periódico, então, ele mencionou um caso, né? Jogou para a mão do Freud. Não fez um pedido formal, igual aqueles 2 casos anteriores, que jogou um relato, né? Aí vai entrar outro comentário agora. Sua proposta para lançar um periódico especializado venha de encontro aos meus próprios planos, sugeriria o título Arquivo para Psicopatologia, pois seria bom ter um lugar onde eu pudesse pôr todo o trabalho que sai do nosso laboratório. Antes, porém, quero pensar detidamente sobre isso, pois no momento que me parece que com o negativismo que prevalece no público sobre a teoria, né, as chances de êxito ainda são duvidosas. Por outro lado, devo acabar o 2º volume do meu estudo que chama aqui, né? Diagnóstico de estudos para diagnosticar através de associação. Quer dizer, é uma forma inteligente que já estava conquistando dentro da psiquiatria, né? Você diagnosticar por associação e expressão verbal no meio social, né?
Essa Diferente, questão diferente de fazer uma de sexo, lobotomia ou achar que tem um defeito congênito, né? Que a pessoa fica assim, gaga, né? Não consegue se expressar, ou fala travesso, ou enfim, tem dificuldades. Porque o grande problema nosso é a linguagem, né? Tem que passar pela linguagem, né? Então, eu gostei desse trecho por conta de que essa questão sexual não tem a ver com o caráter, e vice-versa. Porque o caráter da pessoa ser uma pessoa ruim ou boa não tem a ver com sexo. pior que tem, né? Pior que tem, né, Rodrigo? Vai ter porque como é que você vai viabilizar, né? Justamente os tipos de caráter foi o que mais pesquisou o Wilhelm Reich, né? E também o Jung um bocado, né? Fora um pouco da psicanálise. Como Pois que é, o eu vou caráter tirar, eu vou tirar um exemplo. vai Eu vou descambar, né? tirar um exemplo da, vou tirar um exemplo da minha irmã, que é homossexual, é LGBT. E ela é completamente, como é que diz, bolsonarista, né? É aquela coisa que guria, tu é LGBT, como é que tu é militarista, bolsonarista, sei lá, de acho que é. Pô, caráter ali não tem. Em É, informação com você falou que sexo. você falou que é sua irmã? Sim, É. exatamente. A sua irmã, É, ela vive na realidade, ela vai ter que te aguentar, né? Vai ter que te aguentar sem surtar, né? Você questionando isso ela. Agora deixa ela quietinha, porque se ela entrar em surto é pior para você, né? Vai ficar confrontando não, e ela segue não, Bolsonaro, segue eu não LGBT, confronto. ficar assim Eu questionando. deixo ela, Deixa quieto, eu né? deixo. Graças a Deus que não surtou, né? Porque se perguntar, mas você não pode ser Bolsonaro e LGBT, não posso, não? Não, é porque daí a pouco ela vaza, né? Não, Então, mas deixa porque quietinha. vou citar um exemplo. É porque, bom, é melhor a gente continuar a leitura. É, é É muito difícil, né? Porque complicado. se a gente trazer para a relação do cotidiano, que eu mando meu filho estudar, mas eu tenho um limite do lado dele, né? Então, assim, aqui tinha um menino que acabou entrando numa loucura completa de só ficar jogando. Tava obeso, um monte de chip assim na mesa. A mãe pediu para ir atender na casa dele, ia lá 2, 3 vezes por semana, mas ela foi dando a ele e ele foi ficando assim. É só a mãe e o filho que moram. O rapaz tem uns 20 anos assim, abandonou estudo e passa o tempo todo, 24 horas jogando, com um computador gigante no quarto. E o quadro dele é esse. E tirar ele disso pode ser que piore. Então, foi alimentando e deixando, ele impondo, e ela não conseguiu ter nenhuma forma de conter, né? Assim que foi aumentando as horas e a permanência, 24 horas não sai do quarto nunca, permanentemente, só no quarto, onde recebe a comida e fica jogando. Outro caso curioso aqui foi de um menino que enganou o pai. Ele trabalhava de empregado de engenheiro, foi economizando, economizando, não gastava nada quando tinha quase R$ 1 milhão assim. Mudou completamente, foi morar na kitnet, botou um computador gigante no quarto, abandonou o emprego e o pai ficou desesperado. Meu filho! Aí ele vive não gastando nada e joga permanentemente também. 28 anos de idade, abandonou a realidade, o mundo e quer só jogar e com os 800 mil dele no banco, ele vai tirando só um pouquinho, comendo pipoca. Então, assim, perdeu o encanto com o mundo, né? E E aí, como é que faz? Perdeu o encanto com o pai, não consegue impor, não tem autoridade mais. 28 anos de idade, né? Perdeu o controle, perdeu o filho, alguma coisa se desorganizou.
É um tipo de uma desorganização, né? Porque ele não vai ter filho, não vai casar, não vai... Se algum dia ele resolver sair disso, é por conta própria. Ninguém consegue tirar. Não é crime fazer isso. É um pouco de falta de disciplina, né? Espeta, Você cara. falar isso, você está dizendo assim, mas quem vê o quadro e compreende, sabe que psiquiatricamente, psicologicamente, houve algum desarranjo, né, algum desconforto com relação ao mundo que refugiou-se dessa maneira. De vez em quando tem uma, né? Então a Eu gente vê me uma pessoa lembro de quando eu refugiar-se, já fiz isso. é como diz a Leila, a Leila disse, virou as costas para a realidade. É uma maneira de virar as costas para o mundo, isso aí, né? Não tem responsabilidade mais nenhuma, Eu, tem consigo próprio. Vive com seu dinheiro, não dá trabalho a ninguém e está lá vivendo. O dia que der um surto psicótico mesmo, que sair vazado dessa loucura, se é que for dar ou não, a gente não sabe. Ninguém pode pegar uma pessoa dessa e levar para um manicômio, para uma clínica psiquiátrica à força. A menos que ele esteja perturbando a ordem pública, né? Aí sim. Senão, não tem esse direito. É só para lembrar assim, exatamente. que a gente não tem como julgar o outro, né? Só para lembrar isso. Falar do outro, deixa o outro para lá. Fala de você só e cuida da sua vida, que é melhor. Vamos para frente aqui. O Freud, então, na carta 32, né? 14 de junho. Caro colega, uma boa nova essa, a de que Genebra, né, na Suíça, encampa a nossa causa. Clara Pede, né, e Flournoy, esses dois que citou antes, sempre demonstraram uma atitude amistosa em seu jornal. Folgo muito em saber que pretendem despertar atenção para o seu trabalho no artigo pormenorizado. Estou certo de que também eu me beneficiarei com isso. Só hoje recebi, quem fala é o Freud, né? O livro dele, né, sobre a psicopatologia e a terapia do sintoma neurótico, livro escrito por um homem que, sem dúvida, faz jus ao nome que tem, que é o Muhlmann. Esse Muhlmann tem um nome aqui que quer dizer, em alemão, Mut, quer dizer coragem. O Freud diz, é um homem de coragem para escrever um livro desse, né? O próprio nome dele já é Homem de Coragem. Muhlmann. Um estudo baseado na teoria das neuroses de Freud. Engraçado, faz uma ironia, né? Um homem de coragem adotou a minha teoria. Foi assistente meu em Brasileia, o M, né, o Muman. Não é inesperado. Os suíços parecem, de fato, ter mais coragem pessoal que os cidadãos livres da Alemanha. Com históricos interessantes, curas excelentes, o livro é bom. Sério, modesto, tem esperança de que o homem se torne um dia um colaborador, né? Já que ele está usando, está transferindo para lá a associação de palavras, né? Conversar com o doente, né? Essa semana passamos o filme da Anísia da Silveira, né? No Coração da Loucura, como que ela conversa um pouco, assim, apesar de ser um filme, né? Uma montagem, tudo, mas tenta mostrar a possibilidade de haver alguma abordagem pela linguagem, não pela pancadaria, né? Tem esperança de que o homem se torne um dia um colaborador, ainda lhe falta perspectiva, ele trata em pé de igualdade descobertas feitas antes com as de hoje, não diz uma palavra sobre a transferência, né? Porque se a pessoa melhora é porque houve transferência, né? Se a pessoa melhora é porque houve a transferência, nesse caso do rapaz que resolveu abandonar a engenharia, abandonar tudo e viver coisa, ele não tem transferência com ninguém mais da realidade, né? Só via game. Ainda é uma transferência precária, tem uma libido investida ali, mas é bom não mexer, né? Quanto à revista, filme, a gente está lendo esses casos clínicos aqui, também é útil para ver assim, o que é uma pessoa que já saiu da realidade, né? Quanto à revista, filme, na sua palavra, cada vez mais o Senhor há de sentir sua necessidade, leitores não nos faltarão. Não deveríamos esperar muito. Que tal o outono de 1908 para o primeiro número? Sem dúvida, o senhor acerta em cheio com o que diz respeito, aí vai, né? Tendo em vista os hábitos que adquiriram e a vida que levam, a realidade está tão próxima dessas mulheres que não lhes permite acreditar em fantasias. Minhas teorias seriam todas negativas se eu as tivesse baseado em declarações de criadas. E tal comportamento coincide com outras peculiaridades sexuais. Bom, isso aqui não. Aqui,
O que me interessou nessa passagem, que eu até trouxe um caso aqui do Machado, que é isso aqui, ó. É lamentável que meu caso de xícara de chá ainda esteja incompleto, pois poderia lançar luz sobre sua paciente que vomita quando há no café uma migalha de pão. A julgar por certas indicações, esses sintomas apontam para o excrementício. Então, um pedacinho, farinha de pão que cai no café, ela tem nojo, e o Freud vai associar com excrementício. Está vendo a associação de palavras também, como às vezes parece bizarra? O caso deve ser abordado através do nojo inspirado à paciente pelo cadáver da mãe. O nojo da mãe provavelmente remonta ao período de esclarecimento sexual. Sim, pois, esqueci de dizer que também o sangue menstrual deve ser contado como excremento. Então aí começa esse submundo, né? Em que a gente só de ler isso já fica na mente. Tá vendo como é a gente? A gente só de ler isso, né? Isso que é linguagem médica, né? Na linguagem médica pode falar urina, fezes, né? A senhora menstruou, não menstruou, como é que está a menstruação? É uma linguagem médica, né? O médico pergunta, o ginecologista, né? Então nós estamos num mundo aqui que não é o nosso, né? São especialistas que lidam com esse lado humano, né? Então ele associa aqui um certo nojo, né? Ou um desagrado, né? Excremento com sangue menstrual. O fator tempo é que o torna quase impossível um breve tratamento de ambulatório. Nenhuma modificação psicológica, né? Pode ser efetuada em períodos tão curtos. Modificação psicológica é modificação na subjetividade, né? Para ela se acomodar com esses quadros e se acalmar nesse delírio, né? Tá? Que é um quadro de delírio, né? Ele tinha mencionado o caso aqui em cima antes. A paciente vai comer com a migalhinha de pão no café dela, ela começa a ter nojo. Aí o Freud vai tentar ver qual a razão disso. O fator tempo é o que torna possível voltar à estabilidade, vamos dizer, né? Modificação psicológica para ela recuperar a noção da realidade. Nenhuma modificação psicológica pode ser efetuada em períodos tão curtos. E, além disso, uma mulher não confia num homem que conheceu por tão pouco tempo. Muito obrigado por enriquecer meu conhecimento com suas comunicações de casos de demência precoce. A último, a mulher de 36 anos, com fixação na mãe, pode se chamar de ideal, né? A pergunta: para onde vai a libido que se desligou da mãe? Uma pergunta. Como é que você fez para investir a sua libido que desligou-se de um filho, né? O pai aqui ficou perturbadíssimo com o filho que ele desconectou do filho, né? Formou o filho em engenharia, ganhando muito bem na Petrobras, na CST, no Tubarão, na Vale, de repente ele dá um golpe no pai. Dá um golpe, né? Você estava guardando dinheiro para isso? Não informou antes, né? Foi guardando tudo que tinha. Quando tinha quase 1 milhão, abandonou tudo, foi morar na kitnet, abandonou o emprego, foi jogar o dia inteiro. Para onde vai a libido que se desligou da relação com a família e o pai e a realidade? Foi investida tudo em jogo, né? Talvez encontre resposta no prosseguimento da análise, caso ela tome o mesmo rumo de alguns casos, outros casos seus, que é uma relação autoerótica isso aí, né? Quando é assim, chama de autoerotismo. É ele com ele só, igual a máquina, né? Interessante que essa catexia materna reprimida, o investimento na mãe reprimido, tivesse desde o início um componente patológico, compensativo. Na revolução do pai está a origem dos revulsão que ele chamou, né? Que o pai é violento, né? Disse lá em cima. A origem de seu excesso seria de se presumir um estado preliminar de afeição infantil normal por ele. Teoricamente, né? Quem sabe? Alegro-me em saber que planeja visitar Paris e Londres, que ele disse que ia viajar, e no meio das cartas vem essas informações, que são políticas, né? Do movimento político da psicanálise. E seu período de excesso de trabalho findou, desejo-lhe um bom complexo em Paris, né? E usa termo técnico para brincar, né? Não gostaria de o ver reprimindo seu complexo aqui em Viena, que você... Boa noite, Clélia. Então, gostaria, permitir que você em Paris liberte o seu complexo e em Viena que você não reprimisse.
É provável que ele fala na linguagem do Jung, né? Porque Jung utiliza a palavra complexo. Se você está se soltando bem na realidade, né? Visitando Paris, a Torre Eiffel, você está bem no seu complexo. Gostaria que você não se reprimisse em Viena. É provável que nossas dificuldades com os franceses sejam principalmente devidas ao caráter nacional. Nunca foi fácil exportar para a França o que quer que seja. Pierre Janet tem uma boa cabeça, mas prescindiu, abriu mão, né? Não considerou a sexualidade. No Jean início, Piaget, Pierre Janet. Não, aqui é Pierre Janet. é, E agora é, não tem como ir mais longe. A volta em ciência não existe, tá vendo? O Freud toma por um princípio aqui, um negócio que é meio gozado, assim, o Janet, como ele tem boa cabeça, tem uma boa cabeça, mas como ele não adotou a sexualidade no início, não tem como voltar atrás. A volta em ciência não existe. Ele não corrigiria a teoria dele, incluindo agora a sexualidade. Assim como o Freud também. Valeu. Ah, ok, Clélia. O link mudou, é porque deu problema. Eu não tinha reparado quem que não enviei de volta. Aqui o Freud fala que o Pierre Janet, que não considerou a sexualidade no início, foi embora para frente e não voltou atrás para reconsiderar, né? Pode-se falar a mesma coisa do Freud. Como ele não considerou a imagem, né, o narcisismo desde o início, quando ele descobriu, já estava lá no meio, muito avançado. Quer ver? Por isso que eu trouxe um pedacinho do Machado aqui. Loucos por Literatura está aqui, que está acompanhando. Vamos ver os comentários aqui de quem gosta de Machado, porque nessa hora entra o Machado, né? tá, ele tá aqui, Tá aqui. Ah, então tá aí. Vamos ver se acompanha aqui. A gente trouxe um pedacinho aqui de... O conto chama-se... Como é que chama o conto? Viva um para o outro. O pai no leito de morte fala para os dois filhos, vivam um para o outro. Última palavra e morre. Aí os dois irmãos acabam vivendo um para o outro. Não namora com ninguém, e um cuida do outro, outro cuida do um, parece um casal. Aí tem uma fala assim que fala, é eu, tarde. eu É tarde. vou ler uma do Loucos. Ah, tá. Quem, quem é, quem é que sabe o limite do outro, se não ele mesmo? Ponto. Isso aí. E este só sabe se testado. Muito inteligente. É. Enfim, Loucos tem por mais coisa literatura, né? aqui. Tem É a do sempre, Loucos, esse. sempre umas A observações muito Juliana interessantes. também. Juliana também? Bom, se o Juliana tiver alguma coisa a Juliana. comentar, eu agradeço, né? Sempre, as meninas, né? A Leila também, sempre tem uns comentários muito pertinentes. A Márcia, né? Tá acompanhando a Márcia? Eu tô com saudade da Mari. A Mari também não aparece, né? Depois você chama ela no privado, vê se ela se anima a voltar, né? Porque também é cansativa essa leitura, né? Quem não é especialista na área não tem muito interesse muitas vezes, né? Eu estou acompanhando sim, Adel. Ah, então tá bom. Aqui, agora foi mexer aqui, deu um pulo, né? Voltar aqui. Então o irmão Julião fala para Henriqueta: é tarde, iremos outro dia. Um passeio? Eu estava tocando piano antes. Não, estou cansada. Não é porque tocastes com os pés, disse o irmão rindo. Então ela não quer ir no passeio, ela estava tocando piano. Aí ele faz um comentário um pouco desagradável, né? Você não quer ir caminhar, não quer ir no passeio, estava tocando piano, mas você não estava tocando com os pés, né? Você não está com os pés cansados. Ouvindo essa palavra, Henriqueta ficou amuada, como se a frase em si, e quando não a frase, a intenção pudesse ser ofendida. Por que ele falou isso, né? Ficou magoada.
ficou amuada sem que lhe percebesse a família. Então, ninguém percebeu, né? Ficou preso por dentro. Aquele impacto que você tem, engole seco, não fala nada. E porque a família não lhe percebeu, recolheu-se à alcova dentro de poucos minutos. Aí foi para o quarto. Quando Julião não a viu e soube que se recolhera, não pôde dissimular o espanto. Abandonou, né, o ambiente e entrou no quarto. Não tinha a Dona Lúcia a sagacidade, né, que aí é Machado aqui, né? Esperteza que fareja comoções morais. Para ela, Dona Lúcia, tudo era dores, ânsias, calafrios, quaisquer outros fenômenos da comoção física. Tá vendo que bonito? Entre o Machado, o Freud e o Jung, o Machado parece que é melhor do que os outros dois. Que eu estou pondo isso aqui porque enquanto que o Freud está dizendo aqui que o Janet, Pierre Janet na França, deixou a sexualidade de fora desde o início e não consegue mais incluir, porque já está com vários livros publicados, homem maduro, né? Você vai conversar com ele. Não, minha teoria, já tem uns livros. Então, diante de um homem desse, não tem mais jeito. No entanto, o próprio Freud não percebeu, né, que uma fala dessa, né? Você não quer ir passear, não, Henriqueta? É tarde, vamos outro dia, não quero, não tá cansado? Você não tocou com os pés, Henriqueta? O que você não quer ir? Que merda é essa? Ficou amuada, né? Foi pro quarto e estava com dor de cabeça. Mas a Dona Lúcia, que era a governante que cuidava, a tia, não tinha a sagacidade que fareja, né? Farejar é coisa de cachorro, né? Mas que assim, que percebe comoção moral e para ela tudo seria dores físicas, né? Comoção física. Conseguintemente, não mentiu, não dissimulou nada quando perguntou à sobrinha se lhe doía a cabeça. Então foi seco em cima da questão, né? Quer dizer, nós estamos trabalhando aqui tendo em mira o Machado, que a gente está voltando ao Freud e ao Jung, agora com o Machado no bolso, né? Como ele percebe que uma frase pequenininha dessa, né? Tá? Ficou amuada, né? Então, o que que é a imagem, né? Como é que a pessoa acolhe um comentário, né? Pode ser uma ofensa, né? Ofendido, ó. Então, ele mistura comoção física, que seria uma questão mesmo do corpo, mas somente uma incidência no corpo de um comentário de linguagem. São as Um sutilezas. elogio, a gente. Um elogio pode virar uma ofensa, né? E por que isso? Como é que a pessoa lida com a imagem, então, que desorganiza, né? Quer dizer, como é que a palavra transmite uma ideia, que é uma imagem, que desorganiza do outro lado, né? Aqui ficou moada, foi pro quarto, ficou com dor de cabeça, não queria mais sair, falar Exatamente. com ninguém. É Mas igual, por é exemplo, uma fala idiota, Carol, né? Ó, você não tocou com os pés, você não devia estar cansado. É muito melindroso, assim, o tal do narcisismo, né? É muito melindroso você ficar tirando, assim, por essa via, né? Mas na relação com mulher tem esse problema, né? A gente, entre elas se observam entre si para ver se uma fala atingiu a outra e recua logo. Quem falou aqui foi o irmão, né? O Julião. Uma mulher não fala com a é outra igual desse jeito, a gente né? fala, você tá linda. Aí ela escuta, estou velha. Estou velha e feia. Então, ele está aqui nesse jogo, né? Quando ele diz os sintomas apontam para excrementício, nesse jogo de palavras, em que o nojo, né, que ele vai dizer e tal, essa relação toda que vai atingir uma modificação no psicológico, né? E psique, que é psicológico, é sempre relações imaginárias na mente, né? Interfere completamente com o ser humano a linguagem.
33, a carta agora é de 28 de junho, terminando no meio de junho de 1907, chegando ao meio do ano. Claro, professor Freud, antes de tudo, falemos de negócios. Aqui, eles parecem dois empreendedores. O Stein, de Budapeste, outro especialista mental, Ferenczi, querem visitá-lo em Viena e pediram-me para lhe perguntar quando seria mais conveniente. Vamos falar de negócios, né? Empreendimento psicanalítico. O Dr. Stein é ótima pessoa, muito inteligente, já realizou trabalhos experimentais comigo. De certo modo, é um principiante na arte, mas assimilou com surpreendente rigidez e pôs em prática seus fundamentos. Penso que seria melhor se entrasse diretamente em contato com ele. O Multiman, né, o homem de coragem, foi médico assistente no Hospício da Basileia. Lamento nunca o ter conhecido pessoalmente. Encomendei de imediato o livro dele que o Freud acabou de falar antes. Bloller me diz, então aqui é fofoca entre médicos, né? O médico Bremer, e há pouco assumiu, então está falando de negócios, né? Assumiu sua defesa, está defendendo Freud, né? Vai publicar artigos, então, que envolvem psicanálise com psiquiatria, né? Jornal da Psiquiatria. Envio-lhe nessa data um estudo de uma aluna minha, no qual talvez o senhor encontre interesse, uma estudante, então, que já está passando para o nosso lado, né? Travou aqui, esperar um pouquinho. Graças ao seu gentil presente, vejo que sua psicopatologia da vida cotidiana, quem está escrevendo aqui é o Jung, né? Falando dos negócios, né? Então, sua psicopatologia de 1905, né? Saiu na segunda edição em 1907, esse foi o livro que mais vendeu do Freud, né? Como que o cotidiano interfere na psicologia e na patologia, né? Psicopatologia da vida cotidiana. Igual essa fala aqui em cima do Machado, né? Uma bobeira de uma frase pode gerar inimizade. O livro de Freud, esse livro, Psicopatologia, é muito comum, assim, é uma leitura fácil, né? Psicopatologia da vida cotidiana foi o que o Machado mais fez. Foi bom que tivesse aumentado consideravelmente o texto, quanto mais exemplos, melhor. Espero que em breve também consiga lançar nova edição da interpretação dos sonhos. Jung vai elogiando, né? Às vezes tem a impressão de que a sua profecia de que venceríamos em 10 anos já está cumprida, né? Venceríamos, né? É uma guerra. Todos os lados se mexem, o senhor há de também ter recebido o livro do Otto Gross, por certo, não encampo a ideia dele de que o senhor será apenas um pedreiro a trabalhar na obra inacabada do sistema Wernicke. Que frase bonita, né? Quem conhece o sistema Wernicke é o sistema da fala, né? Quando você tem a afasia motor, a afasia de um lado e do outro da linguagem. Wernicke descobriu que do lado esquerdo é racional, do lado direito é mais emotivo, né? Então, o Freud seria só um pedreiro a mais, a trabalhar num sistema que Wernicke descobriu que é o sistema da linguagem. Uma zombaria, né? Essa demonstração de que todas as linhas convergem sobre a sua pessoa é, porém, muito gratificante. Então, é bom saber disso. Excluindo-se isso, o livro de Gross é prodígio em ideias bizarras, embora, no fundo, ele seja muito inteligente. Estou ansioso por sua opinião. Como anda o Gradivas? Saíram novas críticas? Talvez lhe interesse saber que o paciente de demência precoce com transferência para o irmão começou subitamente a ter delírio de grandeza, declara que experimentou pessoalmente o conteúdo da questão sexual de Forel, pretende ser apresentada com as mais diversas pessoas importantes, suspeita que os médicos têm relações sexuais mais elaboradas. Olha que suspeita interessante. Os médicos sabem fazer sexo melhor do que o homem comum. Suspeita que os médicos têm relações sexuais mais inteligentes, né? Quer se casar com um assistente, diz que outro que é casado engravidou uma paciente e vai embora. Deixa eu Então, ler fala do passeio dele. Deixa eu ler da Cléria Pereira. É a Cléria Pereira aqui, soltou. A gente na área VIP aqui.
A Ah, tá. bipolaridade é a briga entre o direito e o esquerdo. É Obviamente. possível, né? É Então possível. os médicos têm aí o dom divino dos deuses, os deuses da Grécia, É interessante que falar isso, né? transavam, que faziam sexo com as mulheres, que transavam, né? Faziam filhos metade deus e metade humanos, né? É. Os médicos estão nessa classificação. Foi o que pôs aqui, né, Leila? Ó, suspeita que os médicos tenham relações sexuais mais elaboradas, né? Já, minha senhora, eu sou médico, viu? Pode ficar tranquila que eu sei fazer direitinho. Aí ela relaxa, né? Tá na mão do médico. Se ela passar mal, tem um médico ali para cuidar, né? Tem um gozo aí, então. Deve ter, né, Leila? Casar com médico, você já tem alguém que cuida da saúde morando em casa, né? Posso, né? Não sei, eu casei com engenheiro, então não sei como é que é casar com Ah, médico, não. tá vendo? Interessante. Mas eu achei engraçada essa fala, essa frase, né? Muito interessante, né? Bem engraçado, porque o médico ele é tão ignorante como qualquer outro em relação com o erótico. Essa gente está com 50 anos de atraso. Irritei-me tanto que acabei por desistir da ideia de ir a Londres, onde de certo haverá menos, muito menos para ver. Em vez disso, consagrei-me aos castelos do Loire. Um complexo em Paris? Nem por sombra. Infelizmente, meu tempo é ainda solicitado em excesso. Para o verão e outono, aí vai falando. Certamente será difícil encontrar uma editora, né, para publicar os livros, mas antes de dar passo definitivo nesse sentido, devo terminar o segundo volume do estudo de diagnóstico para associações, um diagnóstico que descobre o que a pessoa tem por associação de palavras, né? Estudo de associações através que elabora diagnóstico. Isso implica em um volume ainda maior de trabalho, pois os escritos de alunos são muito mais aborrecidos que os da gente. Diagnóstico estuda as associações e a partir daí, né? Biswanger, aí vai. 1º de julho, né? Está entrando em julho. Caro colega, o Freud escrevendo. Fico contente em saber que está de volta a seu trabalho no Burgos, no hospital, e deleito-me com suas impressões de viagem. O senhor há de imaginar quão grande seria meu desagrado se seu complexo de Viena fosse obrigado a partilhar com o complexo de Paris. Aqui Freud faz um... Não sei se é ironia, não disponível. Por sorte, como me diz, nada disso aconteceu. O senhor pôde ver pessoalmente que os dias do grande Charcot findaram. Freud venceu o Charcot, né? Enquanto Charcot estava no hospital lá tratando da histeria com aquele método dele, o Freud trouxe para a linguagem. E que os novos rumos da psiquiatria estão conosco, entre Zurique e Viena, né? Você e eu. Saímos assim salvos e ilesos de um primeiro perigo. Na verdade, a psicanálise não deixa de ser um método inteligente, interessante, eu devo muito a ela, né? E porque ela lida justamente só com a linguagem. Então, em termos de jamais, porque Charcot, né? O tempo dele acabou, né? Janet acabou, aquele pessoal antigo, Wernicke, né? Que ele falou aqui em cima, que ele desfazia aqui na linguagem. Tudo foi perdendo. E a psicanálise do Freud nunca desvalorizou e continua forte, às vezes até mais hoje, né? Que é você saber aprender a lidar com a linguagem, com o próximo, né? Mais ou menos isso. É o que o feminismo hoje exige muito também do homem, né? O homem, aquele homem mais bruto, assim, que matemático, pedreiro, que vai arrebentando com a realidade, esse está ficando meio que difícil um homem desse, nesse mundo atual, né? Onde estão pedindo que ele seja também cozinheiro, delicado, atencioso, um cavalheiro em casa com a esposa, como se fosse uma dama, né? Então, não deixa de ser um avanço em termos do uso da linguagem, tá? Em sua última carta, o senhor, eu estou no final da vida, não vou dar Esse tempo. homem vai adoecer. Esse homem aí que você falou, esse homem aí, ele corre o grande risco de adoecer. É, Tava debatendo com a galera aqui na área VIP,
Porque tem a força bruta, né? O braço direito, que tem um bom soco, né? E tem a outra força, que é fraternal, que é amorosa, é do amor, né? A Ambas são Juliana forças. saiu, ela tá aí? Não, acho que. Não sei. Eu Ela saiu, estava né? debatendo aqui com a Cleide. Peraí. Ah, tá. Bom, é porque aqui em Vitória, a Juliana houve um encontro aqui para negócio de livro, né? A Leila agora fez uma questão interessante, porque tem uma profissional aqui que está num impasse com relação a uma certa denúncia aí do feminismo, que está uma invasão muito violenta, né, em cima do castração masculina, né, que a Leila aventou um pouco, vai passar mal, será que ele vai aguentar esse homem, né? Porque a mulher que é um homem trabalhador, que nas horas que ela precisa, gravidez e outros momentos e um casal é bom que o par, né, seja mais ou menos dividindo as tarefas e tudo, mas eu estou no final da vida, não sei como é que vai ser o mundo não, porque a exigência hoje é que o homem, já aquele homem másculo que chega assim, né, grosso e não tem uma educação feminina, está condenado à extinção, parece, né? Mas aqui, então, uma professora aqui da universidade ficou nesse impasse entre esse tema que nós estamos investigando, assim, meio cru, né? Falando aqui abertamente, a gente pode falar mais fácil, mas se eu for para a universidade falar do jeito que eu falo aqui, eu levo pedrada lá, né? Ambiente universitário, ambiente. Então ela falou assim: me interessa trazer essa questão, mas eu não sei como coloco. Ninguém vai saber como. Se você abrir a boca hoje, o feminismo, você está condenado à extinção e ser mal visto como misógino, machista. Então, aqui nos nossos encontros de estudo, nós estamos desculpando isso, dizendo que é um ambiente psicológico, psiquiátrico, psicanalítico, então tem que defender, como a Leila acabou de comentar, será que esse homem não vai adoecer, né? Aí tem que perguntar ao movimento feminista, né? Porque tá difícil, viu? Há, sem dúvida, mais um aqui que falou o seguinte, passou uma vergonha tão grande com uma mulher que largou tudo, assim, ele na mão completa, ele falou assim, de mulher não quero mais saber. Professor de filosofia, hein? Tá cheio disso. Há, sem dúvida, uma tendência ascendente. Então, aqui resta naturalmente saber se levará 10 anos, se terei condições de esperar tanto. Aí eu botei assim, era um empreendimento? Me parece que era um empreendimento, né? Ah, fala, Cléria. Boa noite a todos. Em questão a este homem aí, nós também temos que observar essa mulher que ficou, né, massacrada, humilhada, pisada, sem voz, sem direitos, sem. Não é uma briga, professor, por querer ser um homem, mas por ter o seu papel dentro da sociedade. E não é só esse papel de cuidadora, mas de um ser que possa se realizar em todas as esferas de sua vida. Porque não quer dizer que a mulher nasceu apenas para servir o macho. Ela é um ser social. Outrora, no final do século XIX, em Portugal, dizia-se que a mulher pensava como um Ô, Cléria, macaco. esse discurso ideológico aqui nós não estamos acolhendo, não. Aqui é assim, a mulher Não, pode ser médica, pode ser professora, diretora de banco, ela pode, já foi falado várias vezes isso, ninguém se incomoda que a mulher exerça essas funções e ganhe mais que o homem, não é isso que nós estamos falando, é outra coisa completamente diferente. É misturar a função profissional que ela pode exercer muito bem com um jogo político de exterminação do masculino, né? A questão é outra questão, tá? Então, você deve saber muito bem, nós estamos falando sobre isso. A mulher hoje ela pode exercer qualquer função, nada impede mais. Tá? Isso que você falou agora está completamente fora de moda, já acabou completamente. A mulher hoje pode exercer qualquer função. O que está acontecendo é que essa função
ainda assim, parece que não tem um direito e está reivindicando mais e não sabe o quê. Qualquer mulher pode ser médica, pode ser presidente de país, diretora de banco, ninguém pede mais nada, não. Ela é Mas impedida de parece que não é falar. suficiente, tá? Parece que não é suficiente, Clélia, e não tem limite. Ela é Então, impedida de falar, ela professor. pergunta assim, o que quer uma mulher? Um Tá macho difícil. sempre vai calar ela. Obrigada. Continua, você segue nessa linha, Clélia, não tem problema não. Aqui nós não trabalhamos com esse pensamento, tá? Vamos continuar o estudo, então. Vamos continuar o estudo. Não tem esse pensamento aqui não, Clélia. A mulher pode fazer o que ela Eu só quiser. quero falar uma coisinha antes da gente ir numa leitura. Eu acho que é o seguinte: ser humano é ser humano. Homem, mulher, são seres humanos. É isso que eu imagino, sim. Imagino, não, eu tenho certeza. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui ao estudo, tá? A Márcia pediu, vamos continuar aqui, senão a gente não avança nessas cartas. Há, sem dúvida, uma tendência ascendente, tá? Há, sem dúvida, uma tendência ascendente, então, na evolução da psicanálise, né? A atividade de nossos adversários não pode deixar de ser estéril, que estão querendo combater, né? Cada qual lança seu petardo e apregoa ter-me esmagado. E agora ao Senhor também, que está do nosso lado, quer dizer, quer acabar com Jung, né? Mas isso é tudo, vamos deixar de lado. Aí termina a atividade deles. Já os que se juntam a nós são capazes de demonstrar os resultados de seu trabalho, após o que continuam a trabalhar e a demonstrar de novo. É a da Maria que está aberto? De novo. Compreensivelmente, cada um de nós trabalha a seu modo e talvez contribua com sua própria distorção específica para o entendimento da tarefa ainda inconclusa. Nada sabia sobre Boit, em Bremen, antes de o senhor se referir a ele. Sobre o livro de Gross, o que mais me interessa é que provém da clínica Superpapa, não sei o que é isso, ou pelo menos foi publicado com a permissão dele. Gross é um homem muito inteligente, mas, para meu gosto, há teoria demais e observação de menos em seu livro. Quer dizer, teoria demais, é imaginário, né? Não foi tirado da clínica. A análise que faz é incompleta, não por culpa dele, sem dúvida. O ponto principal, os passos que levariam ao roubo em questionamento confere, mas a motivação é inadequada. Notou como ele abusa do superlativo? Todo mundo é um lídimo pioneiro, arauto de uma nova era, e vai. Ele fala aqui, então, né, que não vou entrar muito, o novo desenvolvimento da paciente, vamos pular para frente. Aqui o que me interessava aqui abordar hoje ainda, antes de terminar o nosso encontro de hoje, seria essas observações aqui, né? Que eu marquei, quando eu marco aqui em rosa, assim, um destaque. Um psiquiatra húngaro, né, o Filipe, foi formado em Viena, 1906, 1907, pesquisa sobre a experiência de associação no Borghese, começa a ampliar, então, começou de uma hora para outra, aqui nós estamos no seguinte, né, o Jung é médico no Hospital Psiquiátrico de Borghese, é interno, né, os médicos chamavam residente, morava lá dentro, com esposa e tudo, permanente. O diretor do hospital é Bloiler. Muitos médicos que trabalham no hospital de Burgos. É gigante, né? Um prédio enorme. Existe até hoje. O Jung lá dentro começou a usar pesquisa com experiência de associação de palavra no Burgos. Quando souberam que ele estava se relacionando com o Freud e que o Freud estava passando informações para ele, para melhorar a pontaria dele no tratamento com os pacientes, de repente começou a explodir. De repente, assim, muita gente começou a aparecer, né? Senador Sandor Ferenc, de 1873, 1907, que nós estamos estudando, tinha 32 anos, é um jovem ainda, né?
médico jovem. Tornou-se amigo íntimo e colaborador de Freud, fundador da Sociedade Psicanalítica Húngara. Aqui vai ter o caso aqui, deixa eu botar aqui para cima que eu pulei. Antes de avançar para a próxima encontro, me interessa aqui lembrar do Abraham, né? Tem o Vamos entrar nessa carta aqui, que é em julho, que ele vai falar do Abraham. Antes que tenha 15 para as 10, importa-se que eu aborreça com algumas experiências pessoais? Gostaria de contar-lhe um fato instrutivo, algo que me aconteceu em Paris. Lá conheci uma mulher germano-americana que me causou uma impressão muito boa, que a senhora... Estivemos juntos numa festa por algumas horas e falamos de paisagens e outros assuntos pouco importantes. Serviram-nos café. Ela recusou, dizendo-se incapaz de tolerar essa bebida pura. Só um gole já a levava a sentir mal na manhã seguinte. Adiantei-lhe que isso era um sintoma nervoso, talvez apenas em caso o café lhe parecesse intragável. Ela, de certo, saberia apreciar muito bem, estando em outras circunstâncias. Bastou que essa frase infeliz me escapasse para que eu me sentisse completamente embaraçado, mas logo descobri que, por sorte, não foi notada por ela. Deu observar que não sabia absolutamente nada sobre a vida da senhora em questão. Logo depois, outra senhora sugeriu que cada um de nós dissesse um número, números esses que teriam sempre um significado. A senhora ST disse 3. Uma conhecida dela, então, exclamou, só pode ser você, seu marido e o cachorro. A senhora ST retrucou, não, eu era pensando que as coisas boas sempre vêm 3, a 3. Isto me fez compreender que seu casamento era infecundo. A senhora ST tinha caído em silêncio, mas bruscamente me disse, com uma ponta de melancolia na voz, em meus sonhos, meu pai sempre aparece numa transfiguração mágica. Vim a saber que o pai dela é médico. Alguns dias depois, apesar de meus protestos, ela me deu uma gravura maravilhosa. Minha mulher, que não é nada boba, disse recentemente, você escreveu um manual psicoterapêutico para cavalheiros. Interessante, né? Uma paciente histérica contou-me que não lhe saía da cabeça um verso de um poema de Lermontov. O poema se refere a um prisioneiro cuja única companhia é um pássaro engaiolado. Vou deixar para ler semana que vem isso. Deixar para ler semana que vem. Hoje tive uma companhia aqui do Augusto, né? Gente nova aqui que está chegando, a Mauri, né? A Cléria chegou um pouquinho mais tarde, tem o Cristóvão. A Luciane, que está entrando, que está cursando agora graduação em psicanálise. O Olair, que começou a frequentar ultimamente. O Nilo, que já vem há mais tempo, né? Eu dar um minutinho aqui, só falta 10 minutos para acabar. O monólogo, assim, ininterrupto, né? Como eu venho trazendo, também é cansativo, né? A palavra é feminina, por isso os homens têm dificuldade. A palavra é feminina, né? A palavra é feminina. A palavra é uma mulher, então, por isso os homens têm dificuldade em usá-las. É preciso aprender no código feminino, né? A próxima não será um monólogo, irei ajudá-lo, o que eu puder. Eu ler as cartas, né? Para trazer alguns comentários, assim, sobre o costume aqui ficou sendo de acompanhar a leitura, né? A gente vai ler sempre o autor original. Já tenho 5 anos que fazemos isso, né? Desde 2017. Luciane Mello é
a independência emocional da mulher dificultou muito para os homens. Muitas coisas, né, Luciane? Isso também, né? Uma frase interessante, ó. A independência emocional da mulher dificultou para os homens. O narcisismo de Freud No mercado de trabalho dificultou mesmo. Papai, eu quero me casar. Chegando o Lucas aqui, que tem um culto, né? Boa noite, Lucas. Papai, eu quero me casar. Ó, minha filha, você casa com quem? Eu quero me casar com um médico. Com um médico você casa bem. Até um poema ela fez. Nós estamos estudando, então, a origem da psicanálise, né? Vamos sempre bater nesse ponto. No meio do caminho, entrou Jung, trouxe um bando de psiquiatra do manicômio, traz muitos casos clínicos para o Freud. Houve também uma falta de habilidade do Freud de conduzir a relação, que rompeu através de jogo de empoderamento, né? O Freud arriscou demais, colocou Jung como presidente do movimento psicanalítico. Vai ter uma foto aqui na frente, né? Nós estamos chegando nela aqui. Uma foto gigante, onde uma quantidade enorme de... Que é o Burgos, ó. Olha o tamanho do Burgos, quantidade de janela. Teve um rapaz da Suíça que recentemente, casado com uma brasileira, que foi colega de faculdade, ele falou que ele não sabia que eu estava mexendo com isso, né? Rapaz, esse hospital continua até hoje lá. Luiz Credo, dá medo esse. Dá medo, é gigante, cara. Ó, parece uma prisão, né? Aqui tem a foto da Gradiva, de Jensen, né? E o Freud, em 1907. Aqui os que foram viajar para os Estados Unidos, né? Stanley Hall do meio, Jung, Freud, Ferenc, Abraham aí os pares, né? É o que chama de pares. E aqui essa foto gigante, ó, tirado lá em Clark University, né? E essa foto aqui que está inclinada, depois a gente põe ele de outro jeito, que é a multidão de médicos e psiquiatras que tinha agregado em pouco tempo aqui em 1911, em torno de Freud, trazidos por Jung. Essa multidão de médicos, que Jung era muito bem relacionado socialmente, né? O Freud era mais pesquisador cientista, escrevia muitos casos, mas atendia fechado, né? O Jung abriu muita psicanálise. Com isso, Freud botou Jung como presidente do movimento psicanalítico, e o Freud figurou como um ajudante de ordens. É o terapeuta ajudando o terapeuta, que está ajudando o terapeuta. Aqui tem os nomes, ó. Aqui tem os nomes de todos eles, um por um. 40. Então, esse movimento cresceu muito, só que aí começou um problema do empoderamento que está acontecendo hoje com o feminismo, né? O Jung começou a tratar mal o Freud, né? Vai ter carta lá na frente que a gente vai ler isso. Cartas de uma certa grosseria do Jung com Freud, o empoderamento subiu a cabeça dele. E o Freud, que podia ter proposto uma modificação, aconteceu com o Freud, que aconteceu aqui com o Bolsonaro virar presidente, assim, falta de habilidade política, né? Teria exigido uma articulação muito forte do Freud para ir devolvendo o Jung para dentro do hospital, mantida a psicanálise ligada à psiquiatria, porque essa ruptura custa caro até hoje. Os psiquiatras saíram da psicanálise há muito tempo, né? Se o Freud tivesse recuperado a posição dele e deixasse o Jung fazendo uma psicanálise psiquiátrica dentro do manicômio, como fez a Anísio da Silveira depois, talvez tivesse mantido esse pessoal que, quando debandou o Jung, foi todo mundo embora. 1913, por aí. Mas não faz falta, não. É. Faz falta, não. Nem Jung faz falta.
Não, falando assim, do jeito que permaneceu é verdade, mas assim, se tivesse mantido essa colaboração que eles tinham inicial aqui, o que a gente quer ver assim, Leila, como que a dificuldade com a imagem, que falou da menina lá, né? Você não tocou piano com os pés, essa frase, né? Então, o narcisismo do lado do Freud também, ele não teve essa ferramenta na mão, como teve o Machado desde o início, que foi galgando posições, assim, uma atrás da outra, muito malandramente, não se indispôs com ninguém, e ficou na número 1 do Brasil. Ele foi eleito por unanimidade. Como que você saber lidar com a imagem? É uma loucura, tá? Eu não estou sendo idealista, quer dizer assim, tinha que ter, então, não, né? Uma promotora falou que ganha 39 mil, se esborrachou todo, então é difícil mesmo. O narcisismo é um problema, a vaidade humana é um problema, né? E é um problema também para o Freud. O É, próprio uma Freud questão. é uma questão. É o próprio Freud, então a gente, no ego da gente, a gente não sabe medir as coisas, né? Assim, o Deus, né? Aquele homem que soubesse, igual falou ali, casar com o médico deve ser bom. Essas fantasias do que seria o ideal, né? Acaba sendo uma repercussão de um imaginário inexistente na realidade. Então, nós estamos caminhando assim, para essa compreensão, porque, na realidade do mundo, né, em termos de narcisismo e vaidade, lidar com a imagem, a mulher derrota o homem em qualquer lugar. O homem não tem habilidade nenhuma com a linguagem. Quem falou aquela Sim, frase? Quem falou aquela frase ali para a moça? Você não tocou com os pés, como é que você está cansada? É uma frase masculina. É o típico da frase do homem. Você não quer andar? Você estava tocando com os pés, você estava tocando piano lá dentro, mas era com as mãos, né? Você não está com o pé cansado, vou andar. Quer dizer, é uma frase masculina. Uma mulher jamais fala isso para outra mulher, a não ser que ela queira ferrar com a outra, mas no geral, para manter a relação, ela sabe que as palavras são muito melindrosas. Então, na situação atual que nós vivemos, para onde é que vai esse homem que fala espontâneo, assim, sem intenção de ferir, né? Magoa, talvez, mas você não tem um propósito maligno na mente, né? Não é aquela ferrada assim, eu vou foder com ela, quer ver? Aí você fala aquela frase que você quer atingir mesmo. Não é essa palavra, tá? Você tem que ver se houve uma má intenção ali ou não. O mais mal intencionado naquele jogo de Will Smith com Chris Rock de vez em quando menciona, por mais que o Will Smith tenha sido arrogante, tinha o Oscar na mão e podia impor um silêncio ali, mas o maldoso foi o outro, né? E testou essa reação dele, ele caiu. Perdeu o Oscar, perdeu tudo. Então, você tem que ver se a intenção de uma fala tem uma malignidade oculta para te destruir. Ou se é uma fala que Eu não acho teve que essa intenção, né? Porque o Jung tinha uma má intenção aqui. Ele queria assumir o comando e destituir o Freud. Isso é maligno, né? Ele entrou e quando ele cresceu, que viu que o Freud tinha entregue tudo a ele, lá na frente ele começa a tratar mal. Aí, aí ficou difícil, né? e aí a psicanálise estava direcionada mais para a área médica, para a psiquiatria, que foi aonde o criador, o fundador, né, disse que não, a psicanálise não vai pertencer só à área médica, né? Os leigos também terão acesso. E aí é onde entra um dos conflitos, né? Porque, assim, para eles, para aqueles pares, desse quadro aí, dessas fotos, eles queriam a psicanálise dentro da área da medicina. Só médicos poderiam lidar, ser psicanalistas, né? E trabalhar e operar com a psicanálise. E aí Freud vem e rompe isso. Ele rompeu com isso. Uma das causas, um dos motivos. E aí nós vamos descobrir mais, né? Com essa leitura. É isso aí. É o que eu queria Então, dizer, acho que eu comentei já, ainda hoje, e vou reiterar. A questão não é o homem ou a mulher.
A questão é o ser humano. A questão é o caráter. Se você é bom ou se você é mau. É. Ou se você é terceiro. Mas, mesmo assim, é do bem ou é do mal? A sexualidade não importa. Isso aí. Então, se a pessoa tem más intenções ou não, é que deve ser visto, né? Porque a justiça, inclusive, sempre olha isso, né? Foi um ato premeditado, o crime modifica completamente. Não quer dizer que um ato espontâneo não seja crime, mas se ele foi premeditado, ele tem um cálculo, né? E o cálculo, então, tem a maldade toda envolvida no cálculo do ato, né? Doloso ou culposo, é isso? É isso aí. Ok. Então, vamos Boa ficar por aqui. noite. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Vou, né, dar por encerrado aqui o nosso encontro. A gente continua nas aulas na quinta-feira com as cartas do jovem Freud. Obrigado por ter vindo aí.